Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre saúde espiritual, né? Nós já falamos sobre saúde emocional, agora saúde espiritual. Então, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, tá? Não se esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos meus vídeos, tá bom? E me siga também lá no Instagram, né? A Ileuza Rodrigues. E é isso. Então, para começar, né, falar sobre saúde espiritual, eu comecei a me questionar, né, o que é saúde espiritual pra mim, né? Eu fiquei pensando assim, gente, eu já vivi tanta coisa, já tive experiências e comecei a pesquisar, né, sobre o que é saúde espiritual. Aí, de acordo com tudo isso, com todo o meu tempo de vida, minhas experiências, família e tudo mais, eu cheguei à minha conclusão. Só que antes de eu falar sobre, né, a saúde espiritual em si, que a gente vai descobrir que não é certo e não deve, não tem como a gente separar, né, das outras áreas da vida, mas por uma questão didática a gente vai, né, tentar falar só de saúde espiritual, né. Vamos falar um pouco agora, sabe sobre o quê? Teorias da criação. Aí você fala, o que tem a ver teorias da criação com saúde espiritual? Você vai ver mais pra frente, tá bom? Durante a minha pesquisa, por incrível que pareça, o que eu achei que assim, é mais aceito, né, pelas pessoas, é a teoria do Big Bang, né? Aquela teoria lá de que a Terra era superaquecida, explodiu, aí começou a esfriar e começou a dar origem a tudo que tem, né? Então, vários cientistas foram responsáveis por esta teoria e a partir dela vieram outras, né? Vieram várias outras teorias, né, bem parecidas com a teoria do Big Bang. Temos também a teoria, né, que a gente é ancestral Aliás, que o macaco são nossos ancestrais, né? Que a gente foi resultado de evolução do macaco até onde chegamos hoje. E para quem lembra, na escola a gente estuda, né? Que tem lá aquela grade lá do macaquinho, que ele vai se endireitando, vai ficando maior, mais ereto e vai perdendo pelo, até ficar um humano igual a gente conhece hoje, né? Então, assim, são teorias. Várias outras existem, se vocês quiserem pesquisar, né? Vai lá no Google, pesquisa Big Bang, pesquisa teoria do macaco e tem várias outras teorias. Na minha opinião, esse tipo de coisa é só para tentar ocultar, vamos dizer assim, tentar esconder, né, o verdadeiro Criador. Porque a gente sabe que foi Deus que criou o mundo. Nós, cristãos, né, no mundo todo. Assim, tem uns que não creem, tem uns que querem não crer, mas no fundo, todo ser humano sabe que foi Deus que criou o mundo. Por quê? Porque Deus nos fez e tem a essência dele dentro da gente. A gente sabe, a gente sente que tudo que tem na Terra, que tudo que tem no universo foi Deus que fez, né? Então, assim, falar de vida espiritual, sem falar que Deus é criador de tudo e que nós temos a essência dele, é possível, não tem como. Eu não estou falando aqui de estar na igreja, orando, buscando, é espiritual também? É óbvio que é um fortalecimento espiritual, mas não é só isso, né? É muito mais abrangente, muito maior a questão de saúde espiritual do que você estar na igreja, tá? Então, assim, a igreja é um reduto pra gente se fortalecer, não só na igreja, em casa também, óbvio, que não é o lugar, é a gente, né? Onde a gente está, Deus está. Então, a gente busca, a gente aprende dele e se fortalece. Mas e na natureza? A gente vai ver que desde a criação, desde a criação do universo, para cada criação Deus foi criando leis. Que leis? Leis para manter a ordem das coisas, né? Lei para manter os satélites no lugar, para manter os seres celestiais no lugar, manter os planetas no lugar. E o planeta em si, a água tem suas leis, né? O vento tem suas leis. Então tudo tem leis. Tem leis sistêmicas. Ó, o que eu coloquei aqui, ó? O universo é regido por leis. Então essas leis nos orientam o caminho que a gente deve andar, né? Então não adianta a gente falar assim, ah não, porque vida espiritual é só estar lendo a Bíblia, Não, a vida espiritual é muito além disso. A Bíblia é nossa regra de fé, é nosso manual de instrução para viver com Deus, mas é muito além, muito além. Por quê? Porque tudo na nossa vida, o ar que a gente respira é espiritual. Então, assim, é tão complexo, é tão bonito, vamos dizer assim, que não tem como você restringir a quatro paredes, né? Então, assim, eu vou colocar aqui na tela para vocês
todas as leis, todas não, né? Porque são inúmeras. Algumas leis, se vocês quiserem pesquisar, tá? Para você poder compreender quanto é enorme e gigantesco a quantidade de leis que o mundo é regido, que o universo é regido, que nós nem sabemos que nós obedecemos muitas vezes, igual a criança no ventre materno. Ali existe uma lei ali, uma lei de ordem, uma lei de momento. Então, assim, tudo. Pensa nos mares. Eu tô fazendo um pouco de bagunça aqui, mas é porque é muita, como é que eu vou dizer? É muito empolgante você falar sobre uma coisa que você vive a vida toda e parece que estava cego e não conseguia enxergar, né? Se você pensar nos mares, tem a criação lá dentro, tem os peixes, tem vários tipos de plantas aquáticas. Ali existe lei, existe uma ordem, quem se alimenta de quê, tem um período de criação, tem um período de procriação, tem um momento de migrar, de emigrar. Ali dentro é como se fosse aqui na Terra. As mesmas leis que a gente segue aqui, eles seguem lá também. Só que cada um da sua forma, do seu jeito. Se uma baleia, por que as baleias encalham? Porque elas não obedecem à lei. Elas vão além do que elas poderiam ir. Elas, vamos dizer que são seres humanos que não respeitam as leis. Mais ou menos isso. Então elas vão além de onde elas podem ir. Aí acontece isso. Encalham e morrem porque não conseguem voltar sozinha. Então assim, a gente tem que obedecer às leis. Existem as leis espirituais, leis naturais, leis da natureza humana, leis do pecado, leis da vida, leis da morte, são leis de todos os tipos, leis sistêmicas. Então, assim, quando a gente respeita e obedece essas leis, nós somos os maiores beneficiados, né? Porque quando a gente desobedece, o retorno também é severo e agressivo. Por quê? É só olhar à nossa volta. A enfermidade que está assolando o mundo, as destruições na natureza, né? Aí a pessoa fala, a natureza está revoltada. Ela está só dando troco do que a gente faz, do que a gente destrói, porque a gente não obedece, a gente não respeita a natureza. Então, assim, a natureza vem contra a gente, por quê? Porque a gente não está respeitando. Então, assim, são leis que a gente tem que observar, a gente tem que ver, tem que aceitar. Isso é o mundo espiritual. A gente não tem como a gente dissociar espiritual do material, não tem como. Isso é simplesmente a continuação da queda do homem, né, da vida, da destruição da vida espiritual. Tá uma morte espiritual, vamos dizer assim, né? Então deu pra gente perceber que não tem como separar, não tem como dividir. Não, essa aqui é a minha vida espiritual, essa aqui é a minha vida material, minha vida profissional, minha vida no casamento, não tem como. A gente é um todo. Então, assim, Deus, Ele é Pai, Ele é Jesus Cristo, Ele é Espírito Santo. Eles são 3 em 1. Nós, humanos, também somos 3 em 1. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Tem gente que diz que o espírito e a alma é uma coisa só, mas eu creio que são diferentes, tá? E eu acredito que muita gente também, principalmente os cristãos. Então não tem como ir pro trabalho e falar assim, não, aqui é só minha vida profissional. Aqui não tem negócio de emoção, aqui não tem negócio de família, de amizade. Não existe isso, porque você não deixou lá na sua casa separadinha a sua alma, a sua família, seus amigos, seu afeto. Não, tá tudo dentro de você, tudo dentro de você. Eles estão lá fisicamente, mas eles estão aqui emocionalmente. Então não tem como você separar. O que você não pode fazer é, no caso, vou pro trabalho e lá eu descarrego, jogo todos os meus problemas, jogo todas as minhas dificuldades. Não, isso não. Lá é o local de trabalho, mas isso não significa que você não está completo ali dentro, tá bom? E é a mesma coisa na igreja. Não tem como chegar na igreja e falar assim, aqui eu sou totalmente espiritual. Totalmente. Não existe isso. Não existe isso. Você lá é carnal, você lá é emocional e você lá é espiritual. Entendeu? Então é por isso que não tem como. Aqui nesses vídeos, a gente tá separando vida emocional, vida espiritual, saúde física. Mas é só por uma questão didática, porque não tem como a gente separar isso. A gente tem que entender isso. Tá bom? Então, igual se eu separar minha cabeça, literalmente, se eu cortar aqui, eu vou morrer. Porque não tem como viver sem estar ligada aqui pelo pescoço, pela coluna vertebral, não tem como. E emocionalmente, se eu me desconecto, eu vou ficar só razão ou só emoção. E eu vou ficar só emoção, eu vou ficar uma criança mimada, birrenta, só emocional, só infantilizada. E se eu ficar só na razão, eu vou virar uma pessoa
um monstro sem sentimento, sem emoção, sem empatia. Então não tem como, gente, tem que juntar. Tem que grudar ali os dois, tem que os dois se unirem, não se confrontarem, mas se unirem, certo? Então, assim, a gente tem essa necessidade, parece, né, de dividir. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem como. A gente tem que parar de querer esconder o que a gente é. Não é fácil, não tô dizendo que é fácil. É difícil ou desafiador, né? Melhor do que falar difícil, é desafiador. Mas a gente consegue, né? Porque se Deus é espiritual, Ele criou tudo, todo ser vivente, então é fato que existe uma essência espiritual em nossas vidas. Então, a gente é um ser espiritual, sim, também, né? Então, vamos pensar o seguinte: o que é ser espiritual? O que alimenta, assim, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo? O que nos beneficia? Eu pensei no seguinte: a gratidão é um dos maiores indícios de uma saúde espiritual. Por quê? Porque se eu sou grata, se eu agradeço a Deus pelo sol, pela lua, pelo dia, pela noite, pela chuva, pela seca, se eu agradeço a Deus pela minha vida, se eu acho tudo bonito, tudo maravilhoso, eu não coloco defeito em tudo, eu sempre vejo o lado bom, eu tô sendo o quê? Eu tô sendo grata a Deus, eu tô honrando, eu tô louvando a Ele, eu tô reconhecendo o que Ele faz por nós. Isso também com o nosso próximo. Quando a gente é grato com a pessoa, a gente está honrando ele, a gente está mostrando para ele que a gente reconhece o esforço dele com a gente. Por outro lado, quando a gente é ingrato, o que é ingratidão? Eu não reconhecer o seu esforço, eu não reconhecer o esforço que Deus teve, todo o trabalho de criação que Ele teve, todo esse tempo que Ele nos aguenta, né, vamos dizer assim, porque nós somos pessoas muitas vezes rebeladas, que não obedecem, está sempre fugindo. E, então, assim, Deus, Ele fica, se tem como Deus ficar triste, Ele fica triste com a nossa falta de gratidão. Então, se a gente é ingrato, a gente está dizendo assim, ó, você não fez direito, eu não gostei do que você fez. Entendeu? Então, assim, é muito triste, muito doloroso. Se um pai, uma mãe, ou qualquer ser humano não gosta de pessoa ingrata, fica triste, né? Imagina Deus, né? Que foi, assim, o criador desse universo maravilhoso, de tantas coisas bonitas pra gente compartilhar com o próximo, tantas coisas maravilhosas, e a gente muitas vezes fecha o coração e não agradece, não reconhece, né? As bênçãos, as coisas boas que Deus nos deu. Então, assim, resumindo, ter saúde espiritual é se amar, é respeitar você como um todo, respeitar essas leis que Deus criou, leis naturais, leis espirituais, leis físicas, todas essas leis, entendeu? É reconhecer isso e ser grato a Ele. Ser grato é perdoar. A gente vai falar mais pra frente de várias outras coisas que vai nos fortalecendo espiritualmente, tá? Que é a gratidão, o perdão, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, nos amar e amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, são coisas que vão nos fortalecendo como pessoa, que vão nos ensinando a crescer, tá? Como pessoa saudável. Então, esse é o nosso intuito. Aqui, você, junto comigo, vamos meditar o que a gente está fazendo para melhorar isso. O que a gente está fazendo aqui para ter uma vida espiritual melhor, né? Então, assim, esse é o nosso segundo tópico da nossa roda da vida. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender. Se eu fui, assim, difícil para explicar, vocês me perdoem. Mas é isso aí, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês, tá bom? Deixe seu like, não se esqueça de deixar seu like. E compartilhe com seus amigos, tá bom? Fique com Deus.